Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula anterior nós trabalhamos um pouco sobre as consequências para a Europa, principalmente, não é, dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, especialmente em relação à divisão de fronteiras entre as nações, surgimento de países novos e a queda dos impérios antigos. Pois bem, para que nós possamos trabalhar nas nossas próximas aulas, eu preciso que vocês compreendam um conceito que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje, certo? Este conceito é o da globalização, certo? Então nós vamos precisar, pois nas próximas aulas entraremos um pouco depois no pós Segunda Guerra Mundial ou no entre guerras e posteriormente na Guerra Fria. Vocês irão precisar compreender esse conceito de globalização. Bom, então, para começar, o que é a globalização? Vocês já ouviram este termo? Sabem do que se trata? Pois bem, o termo globalização ele foi elaborado na década de 1980, recente a nós, né? Então, nos anos 80 foi elaborado esse termo. Ele foi elaborado para descrever uma intensificação na política econômica internacional. Tá? Então, entendendo, a globalização ela diz respeito a uma intensificação na política econômica internacional, ou seja, o mundo e suas relações políticas e econômicas países a países, de forma global. Então, globalização, certo? Apesar do termo ser novo, o processo que esse termo tenta descrever não é uma coisa nova, é algo antigo. Alguns estudiosos apontam o início do processo já no final do século XV e início do século XVI, quando na Europa eles partem para as grandes navegações, né? Aquela que vai dar origem depois à América Portuguesa, né? Que futuramente seria o Brasil, as colônias hispânicas. Então esse processo marítimo, né, das grandes navegações, início das colonizações, alguns estudiosos de geografia, sociologia e história entendem nisso como o início do processo de globalização, certo? Bom, a globalização é, portanto, um processo que está em expansão, não é um fato que já está fechado, que já estaria com todos os seus movimentos finalizados, certo? É um processo que está ainda em execução. Estamos vivendo, portanto, ainda este processo de globalização. Ele é fluido e ele está em constante mudanças, né? Então, estamos vivendo ainda esse processo de globalização e tentando entendê-lo enquanto ele vai se desenvolvendo. Um termo que é muito associado à globalização é a ideia de uma aldeia global, né? Você sabe o que é uma aldeia, certo? Aldeia no sentido de uma vila, uma cidade global, né? Esse termo, né, ao ouvir, né, nós somos tentados a entendê-lo como, né, que o mundo, né, o mundo está se comportando como uma aldeia. Então, nesse processo de globalização, não é, a cultura e a economia e as relações entre os países estão fazendo com que o mundo tenha um comportamento de aldeia. Como assim? Vamos tentar entender um pouco isso, porque esse processo de globalização ele não é apenas algo pautado na economia, certo? Não é algo apenas pautado nas pautas políticas, ele também está relacionado à cultura, certo? Então, a cultura também está sendo exportada, a cultura do mundo também está sendo de alguma forma global. Um exemplo disso, né, dessa globalização cultural está, por exemplo, no cinema de Hollywood, que exporta a cultura dos Estados Unidos para o resto do mundo, não é? Então, nesse conceito de aldeia global, entende-se que a cultura que antes era algo local, era uma coisa nacional, ela passa a ser exportada e compartilhada por outros povos, não é? É só vocês pensarem um pouco.
o quanto das suas vidas, do jeito que vocês falam, do jeito que vocês pensam e dos produtos que vocês consomem estão relacionados de alguma forma com filmes ou seriados de Hollywood ou dos Estados Unidos em geral que vocês consumiram. Então, a ideia de uma aldeia global vem mais ou menos disso, certo? Bom, o geógrafo e economista David Harvey, em sua obra A Condição Pós-Moderna, então é o livro A Condição Pós-Moderna do David Harvey, né? Ele discorre um pouco sobre alguns avanços no meio de transporte e de comunicação que deram esse input para esse mundo global. Ele também trabalha com a noção de tempo e espaço. Então, para David Harvey, as inovações tecnológicas em meios de transporte, né? Carros cada vez mais velozes, aviões, locomotivas, elas tornaram o espaço, que antes era um problema, né? Um obstáculo a ser transpassado tanto pela cultura quanto pela economia. Se vocês se recordam das nossas aulas de história sobre o período mercantil, vocês irão se recordar que o comércio ele era feito de uma forma muito mais local, né? Os comerciantes pegavam suas caravanas, iam até um local onde tinha um produto e vendiam, e o outro onde aquele produto era escasso. Com o avanço dos meios de transporte, isso passou a ser feito com muito mais fluidez, muito mais velocidade. As pessoas passaram a se deslocar com uma velocidade muito maior. Né, assim, durante a época dessas grandes expansões, levava-se meses para sair de Lisboa e chegar até o Rio de Janeiro. Hoje você pega um avião e em poucas horas você está em Lisboa. Então, esses avanços permitiram que o espaço deixasse de ser um obstáculo. Outra coisa também foi os avanços na comunicação. O que antes era também um problema de tempo, agora sim, o tempo passou a deixar de ser um obstáculo também. Quer ver um exemplo que eu separei para vocês? Em 1865, Abraham Lincoln morre nos Estados Unidos, certo? A morte de Abraham Lincoln ela só foi noticiada na Europa 13 dias depois. Ou seja, a imprensa da época, né, os meios de comunicação da época, eles tinham um certo delay de informações, né? A coisa acontecia, levavam-se alguns dias para que essa informação chegasse em outro canto. Em 2009, por outro lado, a morte do Michael Jackson foi noticiada em tempo real para todo mundo. Notaram a diferença? A morte de Abraham Lincoln no final do século XVIII, não, no final do século XIX, desculpa, levou 13 dias para ser noticiada para a Europa, enquanto a morte do Michael Jackson foi noticiada em tempo real, instantâneo. Isso porque o avanço tecnológico que tivemos de 1865 até 2009 permitiu que isso não fosse mais um obstáculo. Então a globalização ela é um fenômeno presente em nossas vidas, ela é algo que está relacionada a nós de várias formas. Demos o exemplo das nossas aulas e da indústria cultural, e também tem um exemplo do comércio, né? Hoje você consegue comprar e vender coisas fora da sua área. Você não está mais limitado ao seu bairro, à sua cidade, nem mesmo ao seu país. E isso vem graças a uma evolução técnica, evolução tecnológica nos meios de transporte e comunicação, certo? Claro que nem tudo são flores, existem algumas consequências não tão boas assim, mas isso nós trabalharemos em um futuro, em uma próxima aula, certo? Mas eu precisava que hoje vocês entendessem esse termo, esse conceito. Então, para que fixe ainda melhor na cabeça de vocês, eu quero que vocês respondam essas 3 questõezinhas para mim. Primeira, eu quero que vocês façam uma lista com suas 10 músicas favoritas. Então vocês vão listar suas 10 músicas favoritas e vão me dizer quais delas são
internacionais, quais delas são de outro país, ou que elas usem, mesmo as que sejam nacionais, tá? Então você viu aí, suas 10 músicas favoritas são nacionais. Olhe se nenhuma delas tem algum termo ou algum vocabulário que venha de outro país. Segundo, você vai listar seus 10 filmes favoritos e fazer a mesma análise, ou seja, liste seus 10 filmes favoritos e vejam quais deles são também internacionais, quais foram produzidos em outro país ou que tem essa referência internacional em algum termo. E a terceira, eu quero que vocês pensem como vocês acham que seria viver essa quarentena. Como vocês acham que seria esse momento que estamos vivendo sem essas inovações tecnológicas, certo? Como o YouTube, como essas mídias de vídeo e áudio, sem o WhatsApp e sem essas outras possibilidades que nós temos. Como vocês acham que seria viver esta quarentena, essa pandemia, sem esses recursos? Certo, pessoal? Boa semana e bons estudos!